Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bora gravar nosso vídeo, falar aí do mercado, como é que se movimentou hoje, com as nossas marcações, acompanhamento, falar um pouquinho do que tivemos de movimentação no índice, no dólar e também já fazer as marcações para o dia de amanhã, né? Amanhã é o último dia da semana, dia de tomar cuidado, sexta-feira. Mas, bora pro nosso vídeo. Rapidinho. Antes, queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, né? Compartilhar o vídeo com quem você acha que deve. E também para pedir para deixar aí para vocês que quem quiser acessar aqui, ó, o link na descrição, o QR Code para acessar o nosso grupo do Telegram. Lá a gente tem sempre informações, estamos trocando ideia. Enfim, muita coisa legal. Hoje o índice abriu já rompendo esse topo aqui de trás, né? Deixando para nós aí as marcações que a gente tinha feito de uma forma já ultrapassada, né? Porque quando ele abriu testando a parte de baixo desse order block aqui do 15 minutos, o que a gente tem que esperar? Ver se ele vai segurar nessa região aqui e seguir o preço, ou se ele vai voltar lá para continuar caindo, né? Porque a gente já viu que ele já mostrou para nós, depois desse teste daqui, que ele mitigou esse order block aqui de cima e voltou a cair, que o caminho dele seria o caminho de baixa. Então, o que a gente teve aí hoje no pregão? O pregão ele abriu, que o gráfico de 15 minutos, né? Ele abriu perdendo fundo aqui, e aí ele começou a descer. Só que, enquanto ele estava nessa região aqui, vou pegar o lapisinho, enquanto ele estava nessa região aqui, ó, fica difícil da gente fazer alguma coisa. Por quê? Porque o preço ele está descendo. Quando a gente coloca aqui, ó, no nosso gráfico de operações, que é o 1 minuto, olha lá. Quando ele desceu aqui, só quando ele perdeu essa mínima do dia aqui, ó, que ele nos deu a falha, quebra na estrutura, porque até então ele fez um topo mais baixo. E aí o que seria a primeira operação no dia que a gente estava acompanhando? A gente estava esperando por isso aqui, ó, por essa volta aqui, nessa região, e teoricamente daria que era para ter voltado para dar o primeiro trade, era o preço voltar aqui, testar essa order block para depois voltar a cair. Só que ele não fez isso, ele seguiu direto, ó. E aí o que acontece? Quando ele faz isso, eles não nos dão oportunidade. Porque como que tu vai vender aqui ou comprar arriscando, sendo que ele está rompendo estruturas para baixo, né? E ele não está subindo até onde a gente espera que ele vá para dar as oportunidades. Aí a primeira oportunidade que ele nos deu foi essa aqui embaixo. Que na verdade aqui, ó, foi a primeira e foi por um triz, né? Na verdade foi aqui que eu fiz esse trade aqui, ó. Trade aqui. E eu saí um pouco antes que eu saí aqui, ó. Só um pouquinho antes do fundo, eu saí aqui, ó. 290 e poucos pontos. E foi o trade que ele chegou, bateu no fundo e ficou. Mas foi um trade que pagou ali com o alinhamento dos 100 pontos de stop, né? Porque aqui era um trade um pouco arriscado ainda, por quê? Porque a gente ainda tinha essa zona aqui, ó. Então, corria o risco de entrar nesse trade. Opa! Errei aqui. Corria o risco de entrar nesse trade aqui e ele fazer isso aqui para depois ir no alvo. Mas, é como a gente fala, a vantagem de operar dessa forma é que a gente tem um risco calculado. Então, o que acontece? Aqui até teria pago os 350 pontos, né? A vantagem é essa, ó. Se você entra aqui e toma o stop de 100 pontos, tu tem a outra chance de entrar no outro aqui. Aí, se você entrar, se ele tomou o stop de 100 pontos, perdeu 100 pontos aqui, aí deu a entrada aqui, foi lá,
Aí ele foi lá beliscar o fundo, que aí teu alvo passa a ser o fundo. Olha só, você recuperou os 100 pontos que você perdeu nesse aqui e acabou fechando com 320. Ou seja, por isso que esse operacional do 1 minuto, ele é bom quando você tem o stop controlado. Por quê? Ainda assim, ó, se o trade subisse mais um nível ainda, eu poderia tentar arriscar outro trade aqui para pegar um alvo mais longo, ou até um alvo de 400 pontos que seja, porque eu ainda assim ia me sobrar 100 pontos de lucro, mesmo errando 3 entradas. Então, por isso que esse operacional do 1 minuto, ele é lucrativo. Ele é lucrativo porque você tem que ser disciplinado. Deu o sinal, entra. Emerson, o preço abriu e tá aqui no fundo, eu não sei se é fundo. Cara, enquanto isso aqui, ó, tá me mostrando, olha só, ele rompeu um boss. Isso aqui é um boss, ele rompeu uma estrutura. Quando ele romper a estrutura, quando ele voltar na zona de demanda, é venda. Ele voltou na zona de demanda, é venda. Quando que ele vai virar para compra? Quando ele falhar a estrutura. Aqui, ó. Quando ele fizer isso aqui, ó. Aí falhou fundo e rompeu. Aí eu não vou mais vender. Mas até então, eu vou seguir vendendo. E esse é o erro de muita gente. O pessoal acha que porque o preço caiu 1000 pontos, ele não pode cair mais. E o índice vem mostrando que ele cai o quanto ele quer, né? Então é assim que funciona. E aí quando ele anda, ele vai deixando os sinais, ó. Ele deixou o order block, o candle perdido aqui, o order block. Esse aqui foi bem na mosca, assim, ó. Se tivesse 5 pontos acima, não pegaria. Depois teve esse outro aqui, ó, que esse aqui é o candle ignorado, o verde, ó. O verde rompeu o fundo, o verde tentou subir, não conseguiu e seguiu e rompeu a mínima dele. A volta é aonde? Onde ficou a ordem presa? No candle verde. É ali a entrada e é ali o stop acima dos 100 pontos e o alvo 350 para baixo. Vai mais? Vai. Quer arrastar o trade? Aí é conta e risco. Essa conta que eu já mostrei para vocês no desenho de ontem, o 100 para 350 se paga. Essa conta se paga e se paga muito bem. Aí a gente vai marcando. Ó. Depois vocês analisam o gráfico. Eu vou deixar aqui ó, um pouquinho para vocês pausarem o vídeo. Que é importante vocês verem isso, tá? O que é o choque, né? Rompeu o choque. Aí aqui vira boss. Por que boss e choque, Emerson? Porque aqui, ó, eu tenho esse movimento. Deixa eu só fazer o outro desenho que fica mais fácil. Com a linha. Eu tenho esse movimento aqui, que é o movimento principal. Tá? Aí ele falhou aqui. Falhar não falhou, porque ele fez um fundo mais baixo ainda. Mas ele veio e rompeu esse topo. Isso aqui é um choque. É a mudança de característica. Tá? O que é a mudança de característica? O preço fez praticamente um fundo duplo e rompeu o topo. Então ele mudou a característica. Aí, por que aqui ele vira boss? Porque ele mudou a característica do maior. Entenderam? Aí aqui eu sei que agora eu vou esperar pelo preço nessa região aqui para comprar. E aí o que vai me determinar a região? São os order blocks. São as zonas onde o preço pode trabalhar, que aí a gente tinha marcado. Ó. E aí que eu falei para vocês lá em cima. A gente tinha duas regiões. Né? Depois que o preço rompeu esse topo aqui, quando ele volta, a gente tinha duas regiões. A primeira essa daqui e a segunda essa daqui. Que é aquilo que eu falei, né? O preço, ó, aqui por exemplo, tá? Se você não se atentou a um fato, que é muito importante, e isso é crucial nesse operacional. O preço está voltando para a zona de demanda. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, né? Mais baixo.
Se ele tá vindo, se ele fez isso aqui, ó, aqui, 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 eu nunca vou deixar minha ordem apregoada aqui para comprar. Por quê? Porque ele não acabou o movimento, ele não fez o choque. Que hora que ele faz o choque? Ele faz o choque a hora que ele rompeu uma estrutura. Aí eu vou saber que esse pullbackzinho acabou e eu vou comprar. E aí como que a gente descobre isso? Acompanhando o preço. Olha aqui, ó. Bota o choque. Aí chegou aqui e segurou. Opa, segurou, já me interessa. Aí o que eu faço aqui? Marcação, vamos atualizar a marcação. O último candle vermelho que tentou reverter o movimento. Tá aqui. Olha aqui. Esse cara aqui. Depois foram pavis, né? Olha aqui. Pavis, mas esse aqui... Ou pode ter marcado esse aqui, ó. Esse aqui, na verdade, ó. O último candle vermelho que... O último candle que fez o fundo. Já tinha feito o fundo ali. Depois aquele ali violou um pouquinho, mas tudo bem. Mas enfim, a marcação é aqui. Você pode até alongar esse aqui. Aí o que é aqui? Entrada aqui. Stop, 100 pontos para baixo. Por que aqui é a entrada correta? Porque aqui eu estou protegido. Ó, o meu stop está abaixo da mínima. Eu sei que se eu vier aqui, eu vou ser estopado porque eu estou errado. Aí o que vai acontecer? Aquilo que eu falei lá em cima. Foi estopado aqui, o preço seguiu descendo. Tenta a outra entrada aqui. A outra entrada aqui. Se ele viesse aqui mitigar essa outra zona aqui. Tenta outra entrada aqui. Por quê? Porque aqui é zona de demanda, aqui é lugar de compra, não é lugar de venda. Ele já mostrou que ele inverteu a posição. Tá? Então é assim que funciona. Aí, mas o preço pegou e foi lá e pagou os 350 pontos. Isso aqui é de tarde, tá? Estou mostrando como uma forma de vocês entenderem como o estudo. Porque por mais que ele dê essas regiões, a gente, enquanto ele não romper, enquanto ele não mostrar para nós, ó, aqui ele já tinha mostrado, ele rompeu uma microestrutura, certo? Então aqui ele já mostrou. Por quê? Olha só, o grande detalhe está aqui, ó. Ele fez o fundo, fez o topo. Aí ele não renovou mínima e renovou máxima. Aqui já é um choke. Isso aqui já é um choke. Aqui já dava sinais de que o preço já tinha perdido a força, tá? Eu até esqueci de marcar isso aqui, mas ele já deu sinais aqui. Por quê? Porque quebrou a estrutura, né? Ele não renovou fundo e perdeu o topo. É assim que funciona. O choke é isso aqui. Ó, fundo, topo, não renovou fundo, perdeu o topo. Choke. Na volta, já dá a entrada. Tá? E aí você pode marcar. Aqui já poderia ter dado a entrada, ó. Ele ia subir, ia voltar, ia subir, ia voltar, mas ia no alvo e não teria estopado. Entenderam? Por quê? Porque isso aqui é a mitigação do preço que ele está fazendo a liquidez para subir. Tá? Então isso que vocês precisam entender e está muito claro para vocês. Aqui como aconteceu aqui de tarde, eu deixei marcado, eu estava acompanhando, deixando marcado o gráfico depois. Vocês veem que às vezes acontece, né? Ó, do preço não voltar. Nós tivemos aqui, ó, nós fizemos esse fundo, aí o preço, aqui ele teve o choque, né? Aí eu tinha marcado aqui, não voltou, foi embora direto. Aí ele perdeu esse fundo aqui, aí eu marquei esse outra zona aqui, ele não voltou. Não voltou, não tem trade, é assim que vocês têm que entender, certo? Dessa forma, o trade só dá se o preço volta na zona de operação, né? Não é, voltou, não. Aqui não voltou lá, eu vou entrar aqui mesmo. Não voltou, não tem trade, tá? É assim que funciona, certo? Então, isso foi um pouco do dia a dia do índice hoje, é assim que a coisa andou. Bora lá para 15 minutos para a gente fazer as marcações de amanhã. O que a gente tem para amanhã? A gente tem aqui
o fundo de continuidade, né? E a gente tem essa região aqui que é o choke. Na verdade, ele não foi rompido, tá? Ele foi só violado. Então, esse aqui é o choke do 15 minutos. O choke do 15 minutos. Ele tem esse order block aqui. E, na verdade, agora ele passa a ser esse cara aqui. Por quê? Porque aqui tem coisa... Aqui ficou, tá vendo? É um cara que ele tentou subir. Na verdade, aqui foi um order block escondido, né? Mas vamos deixar marcado toda essa região aqui, mas você pode considerar isso aqui, ó, tá? Porque essa parte de baixo é uma parte que foi mitigada, né? Então vamos deixar marcada essa parte aí de cima. E é isso aí. As marcações hoje elas tem esse fundinho aqui também para ter atenção, né? Por quê? Porque e o fundo de continuidade. Então o preço tem que prestar atenção, amanhã que eu falei para vocês, na abertura do preço, para ver se ele vai seguir, se ele vai abrir aqui embaixo e seguir o movimento, ou se ele vai segurar nessa região, romper o choque para voltar a subir. Ou se já abrir aqui em cima também o movimento é de alta. Tá? É assim que são as possíveis... Vou deixar marcado assim, quer ver? Ó? Que fica melhor. Aqui nós temos também essa possibilidade aqui. Ou assim, né? Essa aqui tá... Vou alinhar isso aqui, que ela ficou meio torta isso aqui. Tá? Então essas aqui são as possibilidades que a gente tem no índice para amanhã, certo? Dólar. O dólar ele abriu hoje já dando continuidade no movimento. Se vocês prestarem atenção, ele fez esse movimento, veio e abriu. Só que ele ameaçou subir, aí estopou todo mundo e voltou para trás perdendo o choke, né? Que ele deixou aqui. Que ele deixou aqui. Teve essa... Ele deixou esse choke aqui no começo do dia. Depois, ele perdeu, mas aí ficou consolidado. Mas quando a gente vai para os time frames menores, teve algumas boas oportunidades no dólar, né? O 1 minuto ele é muito bom para isso. E deu um trade de venda aqui no dólar. Que olha só. Nós tivemos aqui esse teste desse choke aqui, ó. É só ajustar aqui. Esse cara aqui, ó. Que ele foi rompido, né? E só que essa aqui foi uma entrada de risco. Por que foi uma entrada de risco? Porque quem pegou essa entrada aqui, ó, ele não voltou na zona. Olha lá, ele não chegou. Então foi uma entrada que bater aqui e o stop acima de lá, que então foi um stop mais caro, mas ele deu sinais. Certo? Porque ele deu uma operação boa na compra aqui na sala. O pessoal pegou hoje lá na sala onde eu estou fazendo meus estudos. E foi essa aqui, ó. Ele fez essa compra aqui. Ele tinha deixado marcado esse order block aqui, esse de fundo. E aí ele deu essa compra aqui. Pagando... Claro que foi aqui quem pegou essa primeira entrada saiu aqui, que eu lembro que o pessoal falou, porque o trade... Mas foi um trade de 6,5 pontos. Teve gente que pegou 15, 16, foi nessa média. E aí depois ele deu a segunda entrada aqui.
que aí sim foi a entrada para testar o topo. Que foi a entrada ali, ó, buscando a máxima do dia, que deu 29 pontos, 30 pontos nessa faixa aí, tá? Que foi o baita trade de compra do dia no dólar. Então, bora ver o estudo do dólar aqui, como é que tá no 15 minutos que a gente tem para amanhã. Tá, as marcações aqui a gente vai manter um pouco. O choque, deixa ele ali. Vamos deixar... Esse aqui é o fundo de continuidade agora, né? Na verdade é o topo de continuidade aqui. Essa cara aqui é o nosso choque do 15 minutos. Então a gente deixa ele marcado grande. Tá? Por quê? Porque se esse preço romper aqui para baixo, ele volta a buscar liquidez nessa região aqui e desce. Tá? A gente atualiza essa zona de liquidez aqui. A gente atualiza essa zona de liquidez que a gente tem aqui para cima. E nós temos também uma outra zona de liquidez aqui. Tá? Nessa região aqui. Já foi mitigado, mas o preço pode voltar lá para testar. E as outras demais zonas de baixo permanecem da mesma forma. E a gente coloca aqui mais uma linhazinha que é importante observar, que é essa aqui. É um chokezinho de... Por quê? Porque é o chokezinho, porque se ele romper aqui, ele pode fazer o caminho para ir testar essa região aqui, para depois descer. Mas eu não acredito que o dólar... porque ele vem fazendo... Ele vem... ele está no movimento de alta, o dólar, né? Então, na verdade, e aqui nós temos, aqui embaixo, eu vou deixar marcado. Na verdade, o choke principal é esse aqui. É esse aqui, porque só se ele perder esse fundo aqui que ele muda de característica. Enquanto ele está aqui, ele está rompendo boss, né? Aqui a gente teve um boss aqui. Ó, ele abriu rompendo com um boss, tá? Então a gente ele fez um boss e voltou para fazer o pullback. O choque está aqui embaixo. O caminho é de alta no dólar. Certo? Rapidinho aqui o HK50. Ele segue embaçado, né? Ó, ele mal rompeu o fundo. Aqui eu não vou nem perder muito tempo, porque hoje é quinta-feira, hoje é o último dia da semana de pregão no Forex. E aí o volume já cai muito, tá? E agora para amanhã a gente vai falar um pouquinho do Euro SD, que também, ó, fez o... Olha o que ele está fazendo aqui que eu falei para vocês. Ele está fazendo o teste e ele está vindo aqui, ó. Ó, ele está nessa região aqui. Ele veio buscar liquidez aqui nessa região, ó. Né? O último candle que tentou subir. E o que tem que esperar aqui agora? A quebra de estrutura. Ele tem que quebrar a estrutura. Ele rompeu o fundo de novo. Ele fez um boss aqui. Tá? Rompeu o fundo. E agora é aguardar a quebra de estrutura para ele continuar descendo. Tá? Hoje eu vou ser bem curto assim no Forex, porque quinta-feira não tem volume, sexta-feira é um dia fraco, e aí a gente não tem muito o que falar. Certo, pessoal? O vídeo já ficou longo pra caramba de novo. Espero que tenham todos uma ótima noite, um excelente pregão amanhã. Grande abraço a todos.